Hoje eu me atrevo a contar o que vivi, porque quero que outras mulheres saibam o que pode esconder-se por trás de um sorriso e de palavras bonitas. Quando conheci Reinaldo, eu estava convencida de que havia encontrado o homem perfeito. Ele tinha uma postura tranquila, sabia falar comigo com doçura e sempre me tratava com uma paciência que me fazia sentir protegida. Era um homem atencioso. Chegava com flores ou com algum presente sem que eu pedisse. Vinha me ver no meu trabalho só para me cumprimentar e, aos olhos de todos, parecia um homem exemplar. Deixei-me envolver nessa nuvem de ilusão. E quando ele me pediu em casamento, eu nem hesitei. Pensei que seria feliz para sempre, porque Reinaldo era o homem ideal. Mas o que eu não imaginava era que minha vida se transformaria em um inferno assim que assinamos a certidão de casamento. O mesmo homem que me fazia sentir especial começou a transformar-se pouco a pouco em alguém que eu mal reconhecia. No início, foram comentários disfarçados de preocupação, do tipo: por que eu me arrumava tanto para ir ao trabalho? Por que eu usava saias, que bem poderia usar calças? Dizia que certamente os homens do escritório olhavam minhas pernas. Eu tomava isso como ciúmes de amor e até me sentia um pouco lisonjeada. Achei que era normal, mas o normal virou uma corrente destrutiva. Lembro-me de uma ocasião em que voltei tarde do trabalho porque meu chefe me pediu para ficar e terminar um relatório. Mal cruzei a porta de casa, Reinaldo já estava me esperando com o olhar em chamas. Pois, o que é que você estava fazendo com seu chefe até tão tarde, Tamires? Você me disse que estava trabalhando, mas não sei por que não acredito em você. Aquela suposição de Reinaldo me ofendeu. Ele nunca tinha me falado assim tão diretamente. Por que me pergunta isso, Reinaldo? É óbvio que eu estava trabalhando. O que mais eu faria? Reinaldo me olhou com raiva e respondeu: é que eu não entendo, Tamires. Por que razão você deveria ficar a sós com seu chefe depois das 21 horas? Agora me diga a verdade, Tamires. Será que nessas viagens de trabalho que você faz com seu chefe, vocês aproveitam para se relacionar, não é? Certamente esse infeliz te torna sua e você fica encantada. Não por isso você usa saias tão curtas. Algo aqui não bate, Tamires. E eu te asseguro que vou descobrir, porque comigo você não vai se safar quando eu te pegar. Eu te asseguro que sou pior que o dito cujo, então vá com cuidado. Aquela noite deitei na cama, fui para a beirada e lhe dei as costas. Não queria saber dele. Naquele momento eu estava zangada. Os dias seguintes foram piores. Em uma ocasião, meu marido telefonou no meu trabalho e eu estava na minha mesa respondendo e-mails. Quando ouvi a voz dele muito alterada, perguntando onde eu estava, disse que obviamente no trabalho, e ele insistiu que eu soava estranha com quem eu estava, porque eu havia ficado nervosa e não sei mais o que. Já não importava o que eu dissesse. Ele sempre encontrava um motivo para duvidar de mim. Aquilo já não era amor, era controle. Logo começou a me proibir de sair com minhas amigas. Dizia que eram más influências, que só queriam me levar por um caminho errado. No começo eu aceitava, me resignava, mas com o tempo eu nem podia visitar minha família sem que ele fizesse um escândalo. O pior veio quando começou a falar do meu trabalho. Eu era secretária em uma empresa de importação e, por causa do meu cargo, devia acompanhar meu chefe em certas viagens. Nada fora do comum, viagens de um par de dias para levar documentos, tomar notas nas reuniões, mas Reinaldo não suportava a ideia. Por isso, acabou me proibindo de cumprir esse papel. Eu disse que era impossível, porque daquele trabalho eu vivia. Não poderia me negar, do contrário, seria demitida. Ele disse que eu deveria renunciar, porque já não queria que eu saísse da cidade, muito menos com meu chefe. Ele continuava afirmando que meu chefe e eu tínhamos algo às escondidas, que aquele sujeito só me usava porque eu era muito bonita. Começou a falar mal do meu chefe, que ele era um tirano, que só me tinha ali por ser bonita e não por minhas habilidades.
Essas palavras me feriam, me humilhavam. Os olhos de Reinaldo brilhavam de fúria e quando eu disse firmemente que não ia renunciar ao meu trabalho, ele bateu com força na mesa, como tentando me avisar que não estava brincando. Entrou no quarto muito bravo. E a verdade é que eu estava disposta a continuar no meu emprego, porque meu salário era importante. Dias depois, o medo aumentou, quando aquela fúria que Reinaldo demonstrava acabou se transformando em golpes. Foi numa noite. Cheguei cansada, tirei os sapatos e mal tinha entrado quando Reinaldo segurava uma cerveja na mão. Ele me olhou de alto a baixo e disse: "E essas meias, Tamires? A quem você queria mostrar as pernas hoje? Com quem quer se deitar agora? Não me diga que já está cansada do seu chefe." Tentei explicar que fazia parte do meu uniforme, que sempre as usei, mas ele não deixou. Pegou meu braço tão forte e me empurrou contra a parede. O rosto dele ficou tão perto do meu que senti seu hálito pesado. "Você é minha, Tamires. Isso você nunca tem que esquecer. E sempre que eu pedir, você tem que se entregar a mim. Não sei o que você vê naquele idiota do seu chefe. Comigo você não passa necessidade. Tem casa, comida, roupa boa, temos algum dinheiro e, acima de tudo, eu te dou carinho. O que mais você quer, porra?" Reinaldo começou a tirar minhas roupas à força. Era como se todo o ódio o empurrasse para a intimidade, mas eu o repelia. Tentei empurrá-lo, e foi aí que ele me deu um tapa muito forte. "Agora eu vou te dar o que você merece. Vamos ver se assim aprende a não andar oferecendo na rua o que é meu." Reinaldo me derrubou no chão, me deu mais algumas bofetadas para me amolecer o corpo. Depois disso, com as mãos, arrancou os botões da minha blusa. Também meu sutiã. O mesmo aconteceu com as meias calças. E foi assim que ele me violentou de maneira realmente selvagem. Ele acabou abusando de mim. Senti que tinha um animal sobre mim. Aquilo não era meu marido. Não era o homem de quem me apaixonei no namoro. Não sei o que aconteceu com ele. Por que mudou assim? Que razões eu dei para que pensasse coisas ruins sobre mim? Eu estava confusa, perdida, mas também em um buraco sem saída. Digo isso porque depois de terminar aquele ato maldito e repugnante em que Reinaldo se saciou comigo, ele me lançou uma ameaça. "Você é só minha, Tamires. De mais ninguém. Só eu vou tocar em você. E acredite que se algum homem se aproximar de você, não vou hesitar em matá-lo. E você nem pense em me pedir divórcio ou tentar me abandonar, porque onde quer que vá, eu vou te procurar e te matarei." Naquele dia, percebi que meu casamento tinha virado uma prisão. Eu já não era livre. Nem podia escolher o que vestir, com quem falar ou aonde ir. Vivia com o coração apertado, esperando o próximo surto de ciúmes. Me olhava no espelho e já não reconhecia a mulher que eu fui antes. Meus olhos estavam sempre cansados, meu sorriso desaparecera. Sentia que minha vida escapava aos poucos. Foi então que Carla, minha melhor amiga, depois que contei tudo o que estava me acontecendo, recomendou que prestássemos queixa, entrássemos com pedido de divórcio. E que fosse o que Deus quisesse. Se aquele imbecil quisesse me procurar, o ideal era que eu estivesse longe. Mas eu não estava disposta a me esconder. Não tinha porquê. Minha amiga, tentando me ajudar e vendo que eu estava relutante, me deu algo que eu realmente não esperava. Da bolsa dela, tirou uma pequena imagem, segundo ela é a pomba gira. Minha amiga Carla a estendeu e me entregou. "Guarde-a, Tamires. Reze, peça para que ela te ajude. Essa entidade não abandona ninguém, mas você tem que falar com ela com fé. Eu te garanto que com isso vamos encontrar uma solução para o seu problema. A entidade saberá o que fazer. Só me prometa que vai confiar nisso e que não vai se deixar vencer pela situação. Seu marido é um louco, um maníaco. Ele deveria estar na cadeia ou talvez estivesse melhor morto." A verdade é que eu não costumava acreditar nessas coisas. Ao contrário, me davam medo. Aceitei a figura apenas por cortesia, mas a coloquei em um canto do meu quarto onde ninguém pudesse vê-la.
E com o passar dos dias, esqueci dela enquanto os gritos de Reinaldo aumentavam e minha esperança diminuía. Mas tudo chegou ao limite. Uma manhã, eu já estava pronta para ir trabalhar. Vesti a minha saia, minhas meias, passei perfume e arrumei o cabelo. Mas Reinaldo estava furioso só de me ver arrumada. Já me cansei, Tamires. Eu tenho te pedido de forma calma para não ir mais trabalhar. Não quero que você fique dando tentações ao seu chefe. Então esqueça de ir ao escritório, porque a partir de hoje você vai ficar aqui trancada. Fica registrado que eu tentei ser bom com você, mas você gosta que eu te trate mal. É por isso que você vai ficar aqui trancada como um cachorro. Tentei pedir para que ele me deixasse em paz, mas Reinaldo me agrediu, me deu 2 bofetadas, me jogou na cama, depois me puxou pelos cabelos, colocou o rosto próximo ao meu e voltou a me ameaçar. Disse que se eu saísse de casa, se contasse para alguém o que estava acontecendo, isso teria consequências terríveis. Depois disso, me jogou na cama e saiu muito bravo. Eu só o vi quando ele ligou o carro. Saiu em alta velocidade. Ele nem tinha tomado café, nem estava arrumado. Eu não entendia como pretendia ir assim para o trabalho. Mas minutos mais tarde percebi que ele não tinha ido trabalhar. Reinaldo foi até o escritório para encarar meu chefe. Pouco depois recebi uma ligação do meu chefe. Ele estava muito, mas muito irritado. Contou que Reinaldo tinha ido até lá, gritou, me expôs diante de todos. Ele gritou para que todos ouvissem que meu chefe e eu éramos amantes. Meu chefe estava extremamente furioso. Disse que eu estava demitida, que não havia mais lugar para mim no escritório. Tentei explicar o que tinha acontecido. Disse que meu marido era um louco, um ciumento. No entanto, como Reinaldo havia agredido meu chefe, este não tinha mais como me perdoar. Eu estava morrendo de vergonha. A verdade é que eu não entendia como meu marido era um louco, como tinha feito tudo aquilo, como tinha sido capaz. Eu sabia que ele estava a caminho de casa, não sabia o que fazer, nem como responder. Fiquei trancada no quarto chorando. Tinha medo de que Reinaldo chegasse e me fizesse mal, mas foi aí que eu a vi. No canto escuro, estava lá a entidade pombagira, me olhando como se aquele momento fosse uma conexão especial. Naquele instante, me esqueci de tudo e simplesmente comecei a fazer pedidos à pombagira. Ah, senhora pombagira, Carla me disse que você era muito bondosa. Você sabe bem que eu não acredito nessas coisas, mas a única forma de eu acreditar em você é que me ajude, que me mostre seu poder. Acredite que se fizer isso, se me libertar de toda essa situação, eu vou te entregar minha fé e sempre serei leal a você. Por favor, me ajude. Tire Reinaldo do meu caminho. Eu não sei o que você tem que fazer. Carla me disse que você saberia como. Por isso deixo isso em suas mãos. Por favor, pombagira, me ajude. Repeti aquelas orações por um bom tempo. Percebi que Reinaldo não chegava, e a verdade é que não sei aonde ele tinha ido. Ele chegaria mais tarde. Percebi que não tinha ido trabalhar. A verdade é que não soube onde esteve. Ele nunca me explicou o que fez no escritório. Assumiu que eu já sabia. Nem pude ir buscar minha rescisão na empresa. Eu morria de vergonha. Sabia que não merecia isso. Sentia muita raiva de meu marido estar destruindo minha vida. Por isso, cada dia que eu rezava para a pombagira, fazia isso com muito mais fé. Queria que ele fosse destruído, que saísse do meu caminho, que simplesmente desaparecesse. Foi então que notei uma mudança. Ali percebi que minhas orações haviam sido ouvidas. Reinaldo, meu marido, logo começou a se murchar. Não sei explicar de outra forma, mas as olheiras começaram a se marcar nele de um dia para o outro. O cinto do seu calção já não apertava mais, começou a perder peso. Mas não foram apenas mudanças físicas, também mentais. Quando meu celular tocava, ele já não fazia escândalos, apenas me olhava com certa indiferença. Foi então que notei uma mudança. Ali percebi que minhas orações haviam sido ouvidas. Reinaldo, meu marido, logo começou a se murchar.
Não sei explicar de outra forma, mas as olheiras começaram a se marcar nele de um dia para o outro. O cinto do seu calção já não apertava mais, começou a perder peso. Mas não foram apenas mudanças físicas, também mentais. Quando meu celular tocava, ele já não fazia escândalos, apenas me olhava com certa indiferença. Em vez de me alegrar, comecei a me preocupar. Um dia preparei café com pão, que era o que ele mais gostava. Vi ele tomando em goles pequenos, sem vontade. Naquele momento perguntei se queria que fôssemos ao médico, mas ele dizia que não era nada, que era apenas estresse. Insisti e insisti, mas ele não quis. Também não queria brigar ou causar confusão. Guardei minhas palavras e assim os dias foram passando. Reinaldo deixou de ir trabalhar, pediu licença. Ele tinha uns dias de férias e os usou para descansar. Mas foi numa tarde. Ele estava sentado no sofá, coberto com um cobertor, assistindo TV, e às vezes eu percebia que adormecia. Mas de repente, estando eu na cozinha, comecei a ouvir como moscas entravam. O zumbido era muito forte, as janelas estavam fechadas e não entendo de onde saíam. Mas então, quando voltei para a sala, vi algo que me deu muito medo e nojo também. Meu marido estava dormindo de boca aberta e as moscas entravam nela, sobrevoando dentro da boca dele. Meu marido estava tão debilitado que nem percebia. Foi aí que percebi que a coisa era realmente grave. Mas ainda assim, quando ele acordou e perguntei se queria ir ao médico, continuou negando, não queria atendimento. Os dias começaram a se tornar muito escuros, muito pesados. Reinaldo começou a se queixar de dor no peito, tinha uma tosse seca que não o deixava dormir. Estava com febre e também começou a exalar um cheiro bastante pútrido, como carne podre. Eu tentava ajudá-lo ao máximo, mas ele continuava teimoso em não querer ir ao médico. Eu sabia, no fundo, que a pombagira de alguma forma tinha colocado essa doença para acalmá-lo, para apaziguá-lo. Mas a verdade é que tudo aquilo estava prestes a sair do meu controle. Digo isso porque numa noite eu voltava do supermercado e encontrei meu marido sentado no chão do corredor com as costas apoiadas na parede. Tinha o olhar perdido. Reinaldo, Reinaldo, o que você tem? Está bem? O que faz aí sentado? Meu marido tentou virar para me olhar, mas parecia que até esse simples movimento o cansava. Ai, Tamires, minhas pernas dobraram, mas já estou bem. Não se preocupe, só me traz um pouco de água. Reinaldo sorriu um pouco de maneira forçada. Levei o copo de água e depois o ajudei a se levantar. O levei para a cama e o deitei. Mas essa seria a última noite que meu marido passaria com vida. Ao amanhecer, ele simplesmente não se levantou mais. Meu marido amanheceu do mesmo jeito, com a boca aberta. Havia várias moscas voando ao redor e percebi que o cheiro no quarto era insuportável. Rapidamente abri as janelas e tentei sacudi-lo, esperando que estivesse melhor. Quis gritar ao vê-lo, mas a voz não saía, porque meu marido já não respondia, estava muito frio. E aí me dei conta de que não havia mais nada a fazer. Liguei para o SAMU e eles me deram algumas orientações. Tentei fazer manobras de ressuscitação, mas tudo foi em vão. Quando os paramédicos chegaram, o declararam oficialmente morto. Cobri o rosto com as mãos. Eu estava apavorada. Não sabia se agradecia ou pedia perdão, porque embora a morte do meu marido representasse uma libertação, eu sentia uma culpa que atravessava meu peito como uma faca. Fui eu, era o que pensava. Eu pedi que ele fosse embora, que desaparecesse. A entidade me escutou e me mostrou seu poder, exatamente como eu havia pedido. O dia do enterro de Reinaldo para mim foi confuso. Vieram alguns familiares dele que nunca haviam gostado de mim. Todos me olhavam como se eu fosse culpada, como se minhas lágrimas fossem falsas. Eu me sentia dividida em duas. Por um lado, a culpa de ter rezado todas as noites, pedindo que meu marido fosse embora, que me deixasse em paz. E por outro lado, sentia muito silêncio, muita paz, como se tivesse saído de uma prisão invisível,
porque Reinaldo, já morto, não iria mais me maltratar, não iria mais me impor limites, nem cortar minhas asas para voar. Dessa forma, terminou para mim aquele pesadelo em vida. Muitas vezes, uma pessoa se casa pensando que tudo será amor e felicidade, mas no meu caso, não foi assim. Foi viver o próprio inferno. Meu marido me mostrou uma face muito diferente do que havia sido. Aquilo me pegou de surpresa e por pouco destruiu minha vida. Foi muito lamentável o que aconteceu com ele, mas no meu caso, eu sentia que não tinha outra saída. Sei que muitas pessoas que ouvirem essa história dirão que havia outra solução, mas essas saídas não existem para quem vive acorrentada pelo medo. Sei que quem vive aterrorizada por outra pessoa vai me compreender e não vai me julgar. Hoje posso dizer que sigo tendo fé na Pombagira, rainha da Calunga. Não me envergonho de dizer. Ela me tirou do pior capítulo da minha vida e, embora sua ajuda tenha tido um preço que ainda me pesa, não penso mais em me casar. Pelo menos, não por agora. Aprendi que o casamento pode ser um disfarce, que por trás de um homem atencioso pode se esconder um monstro. E é que o amor verdadeiro é aquele que te acompanha, que te apoia, que te ama e te respeita, não o que te aprisiona dentro da sua própria casa. E a verdade é que quando o amor não existe, o melhor é ter coragem para reconhecê-lo. Hoje caminho mais leve. Não nego meu passado, mas também não me escravizo a ele. Sei que Reinaldo já não está, que seus ciúmes e sua violência ficaram enterrados com ele e que eu sigo aqui aprendendo a viver com minhas cicatrizes. Às vezes a culpa volta nas noites mais silenciosas, mas lembro que essa decisão me salvou a vida. A liberdade às vezes tem um sabor amargo quando chega dessa forma, mas no final também se compensa com o gosto de uma vida nova, com o sabor da paz, com o saber que temos mais um dia para respirar, para viver, para recomeçar. Porque é uma realidade que muitas pessoas não têm essa possibilidade, já que viveram em um casamento em que o ciúme acabou e destruiu tudo.